não lembra, quando Kardec escreve o Evangelho. Primeiro, boa noite a todos, né? Quando Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, num momento muito difícil da vida dele, que ele estava passando por um problema de saúde muito grande, ele vai para Santa Adresse, em 1863, e tira um período sabático, né, recomendável pelos espíritos, e contra a vontade dele, mas ele acaba fazendo. E lá ele começa a escrever o que nós chamamos de Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele manda para o doutor Didier, que era o editor dele, e o título do Evangelho segundo o Espiritismo era Imitação do Evangelho. E aí o doutor Didier falou, olha, não tá legal esse título, não tá muito bonito, não vai vender muito, né? Imitação do Evangelho. Por que a gente não faz um outro nome? E aí veio um nome fantástico, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa introdução tem a ver porque o objetivo do tema de hoje é a gente falar sobre a ressurreição de Cristo. Falamos sobre a Páscoa, quem esteve aqui domingo na nossa palestra, na palestra que eu proferi sobre a Páscoa, né? E nós falamos um pouco sobre a Páscoa, o significado da Páscoa, a visão espírita sobre a Páscoa, né? E a continuidade do que nós vamos falar é um pouco sobre a ressurreição de Jesus e o porquê Jesus ressuscitou, como é que foi isso e tudo mais. Isso é interessante porque, para quem estava presente, eu expliquei, no Evangelho é Jesus. O Evangelho, como o nome já diz, é uma boa nova. E essa boa nova foi dita, quem mandou essa boa nova foi Deus, né? Porque quando o Império Romano, na época de Jesus, o Império Romano conquistava determinadas regiões, ele mandava os seus sacerdotes para fazer o Caesaris Evangelium, ou Romanum Evangelium, que é uma palavra em grego, que significa, em latim, significa a boa nova de Roma. Então, quando os evangelistas surgiram com esse nome de evangelho, não foi uma novidade na época, porque todos estavam acostumados com o evangelho de César, o evangelho de Roma, né? A boa nova de Roma. Então, olha, vocês foram conquistados e tal, a partir de agora vai ter fórum, vai ter justiça, vocês são subordinados a Roma, vai ter um exército protegendo a cidade de vocês, uma série de boas novas. Mas a boa nova era anunciada em nome de César, diferente do que os evangelistas estavam dizendo. A boa nova foi emitida por Deus, porque a boa nova é Jesus. Jesus é a boa nova. Por isso que é o Evangelho, a boa nova, segundo Mateus. É Jesus segundo Mateus. Jesus segundo João. Jesus segundo Lucas. Tá? Então, só para a gente... Então, quando tem esse nome, o Evangelho segundo o Espiritismo, faz muito sentido. Então, não está inventando. É Jesus sob os olhos do Espiritismo, das lições trazidas até aquele momento do Espiritismo. Lembra que na época só tinha o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, né? Então, Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo só depois que ele complementa. Claro, tinha a Revista Espírita e várias outras coisas. Mas o fato é, o objetivo é a gente falar um pouco, isso você vai encontrar as aparições de Jesus em vários momentos do Evangelho. No Evangelho de Mateus, a gente encontra no Evangelho de João, a gente encontra em Atos dos Apóstolos, a gente encontra na Carta aos Coríntios. Muitas vezes a gente pensa que Jesus apareceu lá para Maria Madalena, né? Que é o que a gente celebra na Páscoa, não é isso? Ou não? Conhece Maria Madalena? Então, ele apareceu, que é a primeira passagem em que ele aparece. Ela vai lá com outras mulheres, que não diz quem eram as outras mulheres, para levando óleos para passar no corpo de Jesus, que estava dentro da gruta, e ela encontra a porta aberta, né? E aí não era a porta, a pedra retirada ali, né? E aí, quando ela vai entrar, aparece pessoas, 2 homens de roupa brilhante, que a gente sabe, segundo o Espiritismo, que não existe pessoa que brilha, né? Vocês conhecem pessoa que brilha?
Daquele de cara limpa. Assim. Na época, lembro, eu pau. brinquei, não tem omo. Não tinha omo para lavar as roupas, você lavava a roupa no rio. Então, pessoa que brilha chama-se espírito, segundo o espiritismo. Né? Pessoa que brilha e não é a primeira vez que aparece. Não é qualquer espírito que brilha. E não é qualquer um. E aí a gente aprende, segundo o espiritismo, que tem que ser bem evoluído para brilhar, né? E aí eles falam para ela, porque busca entre os mortos aquele que vive. Essa é a primeira lição. Mas essa é a primeira lição da ressurreição. E aí tem muita gente que esquece. Fala, beleza. Quem mais ele apareceu? Só nos evangelhos, porque no evangelho não conta tudo. Lembra que isso é muito importante. Isso não sou eu que estou dizendo. É João, o evangelista, que diz. Lá no finalzinho do evangelho dele, ele diz assim, não contei tudo o que aconteceu, porque iam faltar livros no mundo para eu contar tudo que Jesus fez. Estou dando só um pupurri para vocês ficarem felizes, tá? Então, mas só nos evangelhos ali tem pelo menos 15 aparições de Jesus. E a gente podia pensar assim, não, ele aparece para os discípulos. Era um bando de alucinados que usavam cogumelo e viam espírito, né? É claro, eles queriam ver, usavam cogumelo e ficavam vendo as coisas acontecer. Não foi. Não foi assim. O relato primeiro ele aparece para Maria Madalena. Depois ele aparece para Pedro. Depois, quer dizer, tem várias aparições, né? Mas depois ele aparece para os apóstolos, os 11, menos Tomé. Né? 11 não, 10 apóstolos. Porque Judas já tinha suicidado. Então, menos Tomé. Depois, aí Tomé duvida. Até porque, né? Se vocês nunca viram um morto, por exemplo, eu nunca vi um morto depois de morto. Quer dizer, só o corpo, né? Eu, por exemplo, nunca vi um espírito. Né? Eu acredito no espiritismo porque ele é lógico. Mas também não quero ver. Você vê, você pensa que é uma pessoa. Pode ser, pode ser. A gente cruza com eles, mas eles estão para viverem. Não são os brilhantes. Não, provavelmente. Estamos nosso brilho, assim, o nosso brilho encarnado. Mas eles transitam. Com certeza. Mas, assim, o Tomé fala assim, não pode ter acontecido. Vocês estão todo mundo com cogumelo. Isso eu estou atualizando a visão de Tomé de hoje, né? Pô, tá de sacanagem, veio Jesus? Né? Vocês querem tanto ver. Por quê? Porque é óbvio, né? Tava todo mundo triste. Tava todo mundo triste. E aí, claro, que se você tá triste, você acha que você vai ver, ou você acha... Mas não é isso. Ele aparece depois para os 12, depois ele aparece para 500 na Galileia. E não pode falar que todo mundo acreditava em Jesus, né? Tem uma passagem que ele vai caminhando com os discípulos, né? E com os seguidores ali, todo mundo triste, chateado, ninguém nem reconhece ele. E aí, quando sentam na hospedaria, pensa que nem sabe, pensa que é um cara que está caminhando junto, que resolve caminhar e vai conversando, vai proseando, para mostrar como e é o que nós chamamos, segundo o Espiritismo, a plasticidade do perispírito. Né? Por que Jesus fala para Maria Madalena, não encosta em mim, quando ele encontra, eu não fui ainda ao Pai? O que ele quer dizer? Você não está preparado ainda para encostar em perispírito. E quando você dá um abraço no perispírito, ele some. Como ele ainda tinha passado, provavelmente, mesmo sendo um espírito crítico, por uma aprovação muito constituir o corpo espiritual, porque mesmo ele sendo um espírito crítico, tanto que logo depois ele até aparece materializado a tal ponto de outra ferida, que provavelmente era no pulso, né? Então, não na mão, como é retratado. Então, porque a mão rasgava, não aumentava o peso do corpo. Mas o fato é uma morte muito dolorida. Horas sofrendo. Horas. E a crucificação é algo muito... Então, a tal ponto que o soldado enfia uma lança nele para ver se ele vai morrer ou não. E ele estava vivo. Mas Jesus não sofreu. Não há um sofrimento, mas há um abalo material. É material. Mas ele estava espiritualmente
Realmente ativo, né? e trabalhando. O próprio Humberto Campos relata que ele chama os espíritos para cuidar de cada um dos apóstolos, inclusive de Judas, que ele manda resgatar lá no Vale dos Suicidas, né? Então, uma série de relatos. Mas ele toma deliberações ali na cruz. Quer dizer, você vê que o espírito estava ativo, não é como, né? Se fosse nós que temos ainda um período mortal ali estava delirando, estava, né? Mas... E dependendo de como nós somos, o Kardec nos traz que a passagem pode ser rápida ou muito demorada no sentido de consciência da morte, né? Porque depende de quanto estamos atrelados à matéria. Está muito claro lá no Céu e Inferno, na segunda parte. Bom, mas o fato é, aí ele aparece para eles e eles não reconhecem, porque a plasticidade, Jesus não queria se fazer reconhecido, queria ver se eles, qual que era, né? Então estava ali acompanhando. E aí, quando senta no hospital, senta para comer com a gente e tal, não sei o quê. E a hora que senta para comer, ele reparte o pão e que é uma hora que eles reconhecem Jesus. Porque Jesus era o cara que dividia a comida antes de para todo mundo e depois que ele comia. Né? Para mostrar que ele é um servidor. Né? Então, ou seja, nós temos aí, depois aparece para Paulo de Tarso, lá quando Paulo vai a caminho de Damasco, né? Depois ele aparece para Pedro, aí você tem Paulo e Estevão, mas aí já não está nos evangelhos, tem vários. O fato os evangelhos contam que por 40 dias ele está aparecendo em vários lugares e para várias pessoas. Tá? Pelo menos 15 aparições são relatadas no evangelho e muito mais não estão relatadas ali, a gente encontra nos livros espíritas. Essa é só para a gente ficar na mesma página, porque a palestra começa agora, essa introdução. O porquê? Claro, a parte que nós trabalhamos até a Páscoa, até domingo, nós trabalhamos que isso é para provar várias coisas. Primeiro, a imortalidade da alma, a confiança em Deus, né? A existência do perispírito, existem várias coisas, a existência dos espíritos, além de, porque tem isso, muitas pessoas acreditam na existência de Jesus, do espírito, vamos chamar assim, de Jesus, mas todos os outros não são bons, não existem. Quem que eram aqueles dois que brilhavam? Porque pessoa que brilha ou é espírito ou é careca no sol. É só que brilha, né? Então, veja, então, para mostrar uma coisa importantíssima que eu acho, tanto que o nome desse texto de Emmanuel é Em Saudação. Ele saúda aquelas moças quando chegam. Oi, fulano, é como se tivesse, quando alguém lhe encontra que diz, oi, tudo bom, Marcelo, como é que tá? Aí vocês, vixe, aquele Marisa morreu e me encontra aqui, como se a gente estivesse se encontrando. Mas eu achei isso fantástico, porque isso é a prova de que a vida continua. Ele queria mostrar essa naturalidade, né? Que até hoje a maioria dos mortais tem medo da morte, porque é como se fosse uma coisa que destrói a pessoa, como se a pessoa acabasse ali, né? E não é assim. Então, a gente nunca se acaba. Então, a consciência dessa imortalidade é que vai dar vigor ao espírito enquanto encarnado. Porque enquanto a gente não tem essa consciência, a gente tem medo. Medo de ficar doente, medo de ficar velho, medo de começar a sentir alguma coisa que faça com que a gente nos leve ao desencarne. Então, eu achei fantástica essa recepção de Jesus àquelas moças, porque elas chegam assim, ué, cadê ele? E ele aparece naturalmente, como que não, eu já levantei, já tô, e aí vocês, como é que estão? Né? E vamos, e eu achei isso tão bom. É lindo, né? Tanto que elas não têm medo, né? A gente fica pensando assim, se eu ver um espírito, eu saio correndo. Imagine Jesus. Mas Jesus, imagine você, né? Conviver ali com Jesus, acompanhar ele ali, né? Eu acho que muitos de nós, a maioria de nós colando chiclete na cruz e brincando. Mas eu acho que muitos de nós, assim, ainda prestamos um pouquinho de atenção na época, né?
Sim. Não foi só hoje, não. A gente está hoje aqui porque naquela época acho que a gente ficou de olho assim, rapaz, esse negócio aí. Deve ter alguma coisa, Deve né? ter alguma coisa boa nisso aí, sabe? Então, deve ser muito bom, muito bom. Por isso que quando a gente se torna espírita e começa a frequentar o centro espírita para estudar, para fazer. Ah, não, eu queria dar passe, eu queria trabalhar em mediúnica, eu queria evangelizar, eu queria dar aula, palestra. A gente começa a se ambientar com os espíritos. Então, parece que vai perdendo aquele receio de sonhar, de entrar em casa sozinho, e dizer, ai meu Deus, a luz está apagada, sabe? Parece que tudo isso vai desaparecendo aos pouquinhos, porque a gente vai se familiarizando com a constância da presença dos espíritos de uma forma consciente, porque a gente vem porque quer, mesmo que tenha medo, mas a gente vem. Quando eram aquelas mediúnicas do início, né, do espiritismo, e que abertas ao público, causava, às vezes, muito transtorno, por isso que depois até fechou, porque eles começaram a ver que não havia produtividade no trabalho mediúnico aberto ao público leigo, que entrava por curiosidade, com medo, querendo ver alguma coisa que aparecia, né? Então, a desconcentração era tão grande que atrapalhava o trabalho, né, ser produtivo. Então, mas a gente chega no centro espírita, estamos assim mergulhados com eles aqui. Eles estão com a gente, nos tratando, vendo quais são as nossas necessidades, o que é que a gente já está aberto para receber em termos de melhoria para a matéria, para o espírito, entendeu? Então, é uma diligência danada. E uma das coisas que eu acho tão fantástico quando Jesus aparece para Pedro, né? Porque estava todo mundo triste. Imagina, quando a gente perde alguém que a gente ama, não causa uma tristeza. Imagine você perder um amigo que você tinha certeza absoluta que era o Messias. Porque todo mundo tinha certeza. Ou vocês conhecem gente que fica passando cuspe com lama no olho de cego e cura cego, e cego volta a enxergar. Isso são algumas coisas que Jesus fez. Que manda aleijado levantar e ele levanta. Né? Cego enxergar. E tantas outras coisas que são considerados milagres de Jesus, mas eu acho que é só para despertar. É o menos importante de Jesus, eu acho que são os milagres, né? O mais importante são as lições que ele nos trouxe. E aí ele vai lá para Pedro estava muito triste, porque Pedro estava ali. E aí ele vira para Pedro e fala o que no encontro de Pedro? Pedro fala assim, isso, Pedro, ninguém morre. Eu falei para você que estava todo mundo, mais ou menos, traduzindo, né? E aí Pedro fala assim, e aí ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? E Pedro fala o quê? Amo. Pedro, você me ama? Ele repete. Aí Pedro, amo. Aí ele vê de novo, Pedro, você me ama? Aí o Pedro já fica meio incomodado, né? Amo. Então, faz aquilo que eu tô falando. Por que ele falou 3 vezes? E por que ele falou para Pedro 3 vezes? Porque Pedro não tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro não estava carregando essa dor, essa culpa, porque Pedro, quando está lá no Evangelho de João, na quinta-feira santa, né, lá quando eles estavam jantando, antes de Jesus ser capturado, Jesus falou que ia ser pego, Jesus falou que ia sofrer, e aí Pedro falou, não, que é isso, não vai acontecer isso com você não, estou aqui para te proteger, e aí ele fala assim, não, você não sabe o que está dizendo, eu vou acontecer isso e isso. Se te derem um tapa, o segundo é meu. Se fizerem isso, Pedro, fica quieto, que antes do raiar do sol, você vai me negar, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E esse era porque Pedro tinha jurado que estaria com Jesus. Pedro tinha prometido que estaria com Jesus. Então, Pedro, além de triste, ele estava frustrado com ele mesmo. E quantas vezes nós não estamos assim? Quantas vezes nós não estamos passando pela mesma situação? Quando nós prometemos que nós não íamos mais cometer aqueles equívocos e descumprimos. E ficamos frustrados conosco mesmo. E aí ficamos frustrados e não saímos da frustração. Porque nós não nos perdoamos. Então é uma lição de perdão. É uma lição de amor. Quando Jesus fala 3 vezes propositadamente, fala assim, agora está aqui. Você não me negou 3 vezes? Agora você disse que me ama 3 vezes, está tudo certo. Segue e apacenta as minhas ovelhas.
Vamos, trabalha. Porque o teu trabalho nem começou ainda. Você achou que você estava trabalhando? Você estava achando que você estava trabalhando quando lá no segundo sermão de Mateus eu mando vocês pregarem para as pessoas que são os filhos de Israel, parari, parará, que você ia junto comigo, pescava, me dava peixe. Você achou que você estava trabalhando? Você não sabe a da missa a metade. O que vai fazer agora, o que vai acontecer com você é que vai te lapidar, no bom sentido, para ser de fato o Pedro que a gente conhece. Aquele Pedro, São Pedro, aquele que a gente admira, ele começa no terceiro, amo você. Ele começa no terceiro, amo Jesus. E aí ele vai seguindo a sua jornada. Tanto que isso lhe dá força para praticar o cristianismo. Porque até então ele estava aprendendo. Mas o cristianismo não é teoria. O cristianismo é prática. Então ele vai lá, funda junto com Felipe a Casa do Caminho, ele cuida das pessoas, se afasta de todo aquele preconceito que ele tinha em relação à sua tradição. E aí ele resgata, faz esse grande resgate. Então, se a gente pegar em cada aparição dele, ele faz um resgate de uma alma. Foi assim com Paulo. E foi assim com todos eles. Sempre tem uma lição. Tá certo que em alguns momentos passa-se rapidamente. A gente não tem ideia do que ele falou, o que ele fez no Evangelho, porque isso não foi narrado. Mas em outros momentos, em outras obras, a gente, especialmente espíritas, a gente percebe a profundidade de Jesus e o que ele veio nos falar. Porque Jesus aparece, a brincadeira, né? Mas ele aparece na nossa vida todos os dias. Basta você estar receptivo para recebê-lo. Porque às vezes a pessoa fica esperando. Jesus, né? A gente brincou lá, mas de maneira séria, Jesus falou: quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei. Então ele está aqui, sim ou não? Então Jesus está aqui nesse momento. Ah, mas eu não estou vendo. Homem de pouca fé. Quando a gente tem saudade das pessoas que a gente ama, o que a gente faz? Liga para elas, manda um WhatsApp. Mas e se ele já partiu, está lá no plano espiritual? Faz uma oração. E às vezes a gente tem a sensação de estar ali com aquela pessoa, sim ou não? Por que Jesus tem que estar presencialmente para você acreditar? Para materializar? Isso é desnecessário. Isso é a prova que o Espiritismo nos traz é que a presença física é uma exigência do físico. Porque o intelectual é o que conta. A conexão intelectual. Então, Jesus está aqui, ele está na igreja evangélica que está aqui do lado, ele está lá no centro terreiro de Umbanda que está aqui trabalhando daqui a pouco, vai estar lá na igreja católica que daqui a pouco o padre vai começar a missa, em todos esses lugares ao mesmo tempo, desde que estejam conectados e querendo a sua presença. Não, e a mensagem dele, ao se mostrar aos discípulos, às mulheres que foram as primeiras. A mulher sempre é mais assim, curiosa, vai lá ver tudo, né? Os homens saem carinhosa, distraídos, né? Até descobrirem, uns meninos, até descobrirem que era ele que estava ali no meio. Demora, porque o homem é meio devagar, né? Mas as mulheres já sabiam há muito tempo. Mas ele vem só para mostrar, é demais isso, né? Essa imortalidade da alma, né? A morte não faz parte do processo que o espírito vai ter que, por causa da desencarnação, parar, que não para, né? A gente não dorme, o espírito não dorme. Nós, quando encarnamos, por causa da restrição do corpo físico, é que nós ficamos, a atmosfera da Terra e tudo, é que nós ficamos sonolentos, cansados, a gente vai ficando assim. Mas a mensagem dele era de amem uns aos outros, sirvam, eduquem-se, né? Porque através do conhecimento é que a gente vai ficando mais independente nas ideias, né? Podemos frequentar ou ler ou receber qualquer orientação, mas vamos ter a capacidade de discernir isso ou aquilo, né? Então, quando éramos nos passados as coisas com muita alegoria, com muitas firulas, a gente ficava meio assim, não está vendo que isso, né? Parece coisa
aqueles contos da carochinha, mas quando a gente vai vendo os processos em nós, não é em lugar nenhum, né? É em nós. Então, quando a gente começa a se descobrir espírito, é quando a gente começa a sentir as coisas que a gente diz, puxa vida, primeiro com raiva, vai no centro e diz assim, poxa, tem alguém aí me atrapalhando, porque eu estou tentando montar um negócio, eu estou tentando curar minha doença, eu estou tentando organizar minha vida, mas parece que tem muito espírito aí querendo atrapalhar a minha vida, né? Então a gente se vê como vítima de quem? De espíritos. Nós sendo espíritos também. Então, quando a gente se descobre espíritos imortais temporariamente no mundo físico, a gente começa a descobrir que quando a gente desencarna, a gente continua sendo um espírito sem o corpo físico e vivendo tanto no mundo físico como no espiritual. Que a gente pode transitar pelo mundo físico, como Jesus transitou, ou no mundo espiritual. E quando a gente é bonzinho, a gente faz como Jesus. Ajuda, serve, dá conselho, vai lá e orienta. E quando a gente é malzinho, a gente fica com raiva porque um está vivo e eu não estou. Olha, ela toma sorvete, eu não tomo, sou doida por um sorvete, eu não posso pegar no negócio, não sei como é que eu vou sentir de novo aquele prazer de fumar, de fazer, sabe? Então, aí eles começam a viver através da nossa vida. E aí é que estão os nossos problemas. Por isso que não é culpa. Não é, às vezes, a maioria dos nossos obsessores não é porque eles não estão conosco por causa do mal que a gente causou a eles no passado, não. Através da nossa ignorância quanto à existência do mundo espiritual, eles se aproveitam disso. Porque quando a gente começa a ter noção de que o espírito desencarnado, ele sem orientação, ele convive muito de perto conosco, inclusive em casa, fazendo as coisas que a gente faz, e às vezes atrapalhando até um pouco a nossa vida, porque eles ficam com muita raiva, porque a gente tem rotina e eles não têm mais. A gente pode ir à praia, a gente pode ir ao centro, pode ir ao shopping, pode viajar para o Brasil e se divertir com as pessoas, e eles não podem, não são vistos, não são sentidos, não são percebidos. Aí eles começam a provocar a gente de alguma forma que a gente possa ter reações e eles ficarem, agora você está me sentindo, né? E normalmente são coisas desagradáveis a nós, né? Então, para que a gente mantenha o que Jesus fez à sua época foi nos mostrar que nós podemos, muito pelo contrário, ao invés de sofrer a presença, com a presença dos espíritos, ajudá-los a se tornar espíritos já desencarnados e livres. Quer dizer, é muito legal isso. Né? É muito legal. Isso acontece com encarnados. Nós, ainda, ignorantes, quando falo nós, ser humano, né? Tem inveja. Muita pessoa que também se fica, etc. É quase a mesma coisa, só que encarnado. É isso, só que o encarnado você sabe. Quer dizer, eu vou me afastar de fulano porque ele é meio invejoso. Toda vez que ele vem aqui, ele fica... Agora, a matéria tem essa vantagem, tem essa né? vantagem, mas o espírito, né, ele fica ali anos, milhares, o tempo todo da sua vida ali, atrapalhando, e você não sabe. Pensa que é inveja do vizinho. Essa coisa também pode vir de vidas pregressas, ou seja, espíritos que te seguem em algumas encarnações. Não, a gente já tem esse preço, porque se a gente fosse bonzinho, eles, quando chegassem perto de nós, a gente, na mesma hora, acolheria e dizia, olha, não, é o que a gente aprende a fazer nas mediúnicas, né? A conversar com os espíritos, a cuidar deles, a orientá-los, e eles terem essa confiança em nós, porque o ambiente espiritual do trabalho mediúnico ajuda, os espíritos estão ali também cuidando e nos usando, né? Porque os espíritos doentes e ainda atrasados, eles veem mais o encarnado do que o desencarnado. Mas os espíritos orientadores estão ali por perto para poder, na hora que ele ficar molinho, né? A gente conversando, não, vai lá, que lá é bom, não sei o quê. Ele aí, de repente, aí ele pronto, aí ele vai embora, e para o trabalho que a gente faz, que é quase nada, a gente faz tudo para não atrapalhar, porque o médium, né, tem que não atrapalhar o resultado, né, Marcelo?
Então, a gente fica ali cuidando, estudando bastante, né? Aprendendo como cada vez fazer melhor, mas quem cuida mesmo, quem finaliza a história, são os espíritos desencarnados. Eles é que vão conduzir, transportar aquela entidade doente para, né, para a dimensão espiritual, para que ele possa agora se renovar e voltar. Porque assim Jesus mostrou isso, né? A gente vai e volta, né? Mas temos que dar um tempinho lá para não voltar da mesma forma que saímos, né? Voltar um pouquinho melhor para a gente produzir alguma coisa. Então, é muito bacana isso, né? Eu acho que todos nós que já temos já nos damos essa abertura ao espiritual, quando a gente desencarnar, a gente não vai dar muito trabalho. A gente vai, né, vai mais conformado, vai enxergando as coisas, né? E não, olha, ali está vovô, olha, o titio veio. Não vai mais tomar um susto e dizer, estou vendo espírito, deixa eu voltar para casa. E essa... Aí volta para casa e enche o saco do povo. E todas, claro que é difícil valorar as lições trazidas por Cristo, porque dentro da nossa pequenez a gente não consegue compreender todas elas ainda. Por mais que a gente leia, às vezes não consegue compreendê-las. Mas essa em especial, essa lição da ressurreição ou da aparição enquanto espírito, né? Que a gente sabe que vamos entrar nas questões de técnicas da semântica, né? O que significa ressurreição, a gente já sabe que é o aparecimento do espírito. É a questão fundamental. Aliás, é a questão fundamental da humanidade. Se a gente, enquanto espírita, pudesse falar uma única coisa para as 8 bilhões de pessoas, a primeira coisa que tem que estar na nossa mente, e a gente tivesse só uma frase para falar, para essas 8 bilhões, a única frase que a gente deveria falar é: ninguém morre. Essa é a grande lição que Cristo nos trouxe. Eu tenho um hobby, né? E um desses hobbies que eu tenho é estudar o espaço. E eu sigo um geólogo espacial que faz um podcast sobre questões de espaço, né? E ele é um cara cético, né? Ele é ateu até subir no avião. Quando ele sobe no avião, ele fala que ele reza para todos. Mas ele morre de medo de avião, mas ele, fora do avião, ele diz que ele é ateu. Que é como quase todos os ateus, né? A gente é ateu até ter um filho no hospital. Ateu, graças a Deus. A gente é ateu até ter um filho no hospital, até ter uma doença grave, até ter uma situação realmente que foge ao nosso controle. Mas, enfim, ele se diz ateu e é engraçado porque a mãe é espírita. A mãe dele é espírita, Mas ele é pessoa muito tranquila. Mas por que eu estou contando isso? Eu preparando sobre isso, estudando lá o podcast dele, sobre as questões que não tem nada a ver com o espiritismo, né? E aí, por uma razão qualquer, ele estava lá conversando com o entrevistado, ele falou que 2 coisas mudariam a humanidade, segundo a visão dele, né? 2 coisas, na visão dele, mudariam o curso do mundo se a humanidade tivesse conhecimento. Primeiro, é a certeza de um extraterrestre aparecer assim na frente de todo mundo. Porque o extraterrestre só aparece para quem tem celular Nokia, né? E aquela gravação que o cara tem Parkinson, né? Então é só para ele. Então, isso aí, enquanto não aparecer lá e o Washington descer, falar com o Biden e cumprimentar, eu também não acredito dessa maneira, né? Óbvio que eu acredito da maneira que o Espiritismo nos apresenta o extraterrestre, né? Aquele espírito que não está na Terra, que eventualmente pode até vir, ou então até pode ser uma visão do plano espiritual. Afinal de contas, André Luiz nos conta de aérobus, que são ônibus que flutuam, e eventualmente alguém que tem uma mediunidade pode ver aquilo e achar que é um... Então, beleza. Mas isso na visão dele. É de fato, né? Quando a gente descobrir que existem outros habitantes em outros planetas, isso vai mudar significativamente a perspectiva da humanidade, né? Porque fala assim, bom, nós não estamos sozinhos, então temos que nos unir, pelo menos, para que eles não invadam a gente. No mínimo, vai criar uma união, para que se você não pensar em outra coisa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele falou,
coincidentemente, ele falou assim, a segunda coisa que mudaria a perspectiva da humanidade é a certeza da imortalidade da alma. Ou, ele não falou com essa expressão, falou assim, que ninguém morre. Porque, de fato, quando a gente tiver essa convicção, e isso que a gente não pode perder enquanto espírito, mas a gente perde. A gente esquece, porque durante as dificuldades a gente esquece. Mas quando a gente põe em perspectiva, para que você vai acumular bilhões de dólares? Se você vai morrer, vai continuar numa outra vida e vem como pobre. E vem como outra já coisa. Deixa os que ficaram, né? Pois é, mas você não vai pensar assim, eu penso eu, né? Aí eu estou elucubrando. Você não vai pensar assim, bom, mas se eu posso nascer lá na África, onde eles passam fome, por que eu não vou usar esse bilhão para ajudar a África? Antes de eu nascer lá. Isso não vai mudar a perspectiva do mundo. A gente vai deixar de pensar individualista e falar assim, bom, se eu posso reencarnar e ninguém morre, eu posso reencarnar num lugar que não é tão bom, vamos melhorar o lugar bom. Porque daí se eu nascer lá, vou ficar beleza. Então é uma perspectiva de fato. Por isso que Jesus ressuscita, entre aspas. Por isso que Jesus aparece. Ele fala assim, olha, aquele que crê em mim tem que ter a certeza que não deve buscar entre os mortos aquele que vive. E que todo mundo vai viver, porque ele diz isso em várias passagens, mas especialmente lá. Então, essa perspectiva que a gente tem que ter. E por que isso não é tão difundido? Aí eu fico pensando também nessa parte filosófica. O que será? Isso está escrito também em 2 momentos. No 5º sermão de Mateus, chama-se sermão escatológico, sermão profético, e também está escrito no livro de João, lá naquela parte do Apocalipse. Nesses 2 caras, existe um cara chamado Anticristo. A gente fica esperando que seja uma pessoa, né? Quem que você... Durante toda a história de pós-Cristo, fica esperando. Será que o fulano é o anticristo? Será que o Hitler era o anticristo? Será que Stalin era o anticristo? E toda a história da humanidade pós-Cristo, alguém foi apontado naquele tempo como anticristo. Tá? Mas existe um anticristo. E esse anticristo, ele está desses 2000 anos habitando. Vocês acreditem ou não? Sabe aqueles caras que vivem na Bíblia, que vivia 17 mil anos, 14 mil anos? Esse anticristo está vivendo esses 2000 anos e ele já vivia antes desses 2000 anos. E ele chama-se materialismo, porque não existe nada mais anticristo do que o materialismo. É por isso que os espíritos vieram dizer assim, o espiritismo não veio, e Kardec sempre defende essa, não veio contra nenhuma religião. O espiritismo se coloca contra o materialismo. Acreditar que morreu, acabou. Isso é o materialismo. Morreu, acabou. Então, para que eu vou? Vou aproveitar ao máximo essa vida. Vou acumular o máximo de riqueza, vou curtir o máximo esse mundo. Esse é o materialismo. Esse é o verdadeiro anticristo, que a gente pode botar... Porque o problema da teoria da conspiração, eu sempre falo, eu acho muito legal a teoria da conspiração. Só o único problema dela é que ela sempre tenta ocultar a verdade, que é muito mais sórdida do que a teoria. Então, você chamar o Hitler, chamar Stalin, chamar qualquer um que você queira de anticristo, é ocultar o verdadeiro anticristo, que é o materialismo, que é a busca desenfreada, acreditando que esta encarnação é uma só. Porque quando você põe em perspectiva a ressurreição de Jesus e os ensinamentos dele de que ninguém morre, você fala, para que eu vou brigar com meu vizinho? Aí você fala, para que eu vou brigar com ele? Para que eu estou fazendo isso na minha vida? Para que eu vou criar caso com isso aqui que eu não posso controlar? Você fala, sabe de uma coisa? Eu estou em perspectiva. Isso aqui ou a minha salvação. Porque às vezes você está ali brigando e ocultando coisas e esquecendo da tua salvação. Que Jesus é o missionário. Yeshua. A salvação. Yeshua. Em hebraico significa a salvação. O Salvador. Mexias é o ungido, então ele é o Salvador ungido. Então, assim, e aí a gente está ali no mundo, e isso que é o problema, né? Porque a gente, no meio do caminho, a gente esquece e acha que a matéria é a coisa mais importante.
E aí a gente tem que, de repente, respirar e vir e ver e falar assim, sabe de uma coisa? Eu não vou trocar, ou como diria, eu não vou me sujar por apenas um cigarro, né? Né? Eu não vou me sujar por apenas um cigarro. Tem aquela música do... Esqueci o nome. Carolina que é boa. Quem é? Quem é? Zé Ramalho. Zé Ramalho. Então, o fato é isso. Aí a gente acaba esquecendo. E quando a gente coloca em perspectiva toda a nossa vida, porque é isso que é o convite, não é fácil, porque nós vivemos da matéria, nós dependemos da matéria, nós precisamos da matéria, processo, né? Mas quando a gente esquece de colocar em perspectiva que a matéria é passageira e nada da matéria que a gente tiver, a gente vai levar para essa próxima existência, as coisas começam a ficar um pouco mais leve. Não que é fácil, mas é só que é mais leve, né? Se a gente conseguir racionalizar. Né? Mas o fato é esse. A questão é que a gente tem que pensar, eu acho que é essa. Esse é o convite que Jesus nos faz. Então, essa é a grande lição. Nós, enquanto espírita, eu vou concluir, né? Vou para a minha conclusão. Nós, enquanto espíritas, temos que levar esta bandeira para a humanidade. E a bandeira é a bandeira da imortalidade da alma. Se nós tivéssemos a oportunidade de falar em nome daquilo que a gente acredita, pelo menos aquilo que eu acredito, para as 8 bilhões de almas que estão aqui, e uma coisa só, eu escolheria: ninguém morre. Nunca. Então, ninguém morre. Talvez alguém ouça isso e fale, puxa, será que isso aqui não pode mudar a minha perspectiva? Eu ia assassinar o meu vizinho, mas ele não vai morrer? Eu ia invadir aquele país do lado, mas se eles não vão morrer, ainda vão incomodar? Pelo contrário, ainda vai incomodar. Então, é uma perspectiva que a gente pode... E aí, é claro que o anticristo não vai querer que você fale isso. É por isso que o anticristo trabalha. Ele trabalha para que ninguém saiba, ou que ninguém... Todo mundo acha que é uma chacota Jesus ressuscitar. Acha que a Páscoa, essa baboseira de celebrar a Páscoa, né? A Igreja Católica, o Centro Espírita, ou a Igreja... Essa baboseira aí, e é isso que eles querem. Ele pensa que é uma baboseira, que é uma banda de maluco que come cogumelo e pensa que Jesus ressuscitou. E que ainda depois celebram ele comendo um pedaço dele, né? Essa foi uma das coisas mais interessantes, né? Não é assim? Não, a gente come o corpo não, de mas Cristo. aí é por causa justamente de não entender a peculiaridade. A necessidade de vê-lo como modelo, educando, se aprendendo, educando sentimentos e emoções. Porque o mundo quer dar esse ruído e a gente tem a missão de tirar esse ruído e mostrar a verdade. Esse negócio que eu falei de a gente comer não é uma coisa que eu inventei, tá? Quando os espanhóis chegaram na América, o Pinzón chegou na América, os índios que comiam carne humana, né, não todos, porque não todos faziam antropofagia, mas os que faziam acharam que os cristãos era o povo mais bárbaro que eles já viram, porque eles comiam um pedaço do seu próprio Deus. É isso que os índios falaram, não sou eu que estou inventando, não. É só pegar as narrativas. Cada hóstia, né? É isso. Eles não entendiam. Eles falaram, cara, você come um pedaço do Deus. Porque é simbólico. E é difícil. E eu simbolizo. Por isso que o Espiritismo não vem com simbolismo. Ele vem dizer a real, olha, o corpo de Cristo, que a gente tem que se alimentar, é o seu ensinamento. O sangue de Cristo que nós temos que nos alimentar é a vivência do cristianismo. É vivenciar, dar o sangue para o cristianismo, que é difícil. Mas acho que um grande fator na nossa vida é ninguém morre. Acho que esse é o ensinamento. Isso a gente tem que sempre cuidar e ouvir sempre sobre isso. A gente pensar, não, o espírito é imortal, mas na hora que qualquer coisa nos abate, a gente tem medo de morrer. E sabendo que todo mundo vai morrer. Mas a morte ainda fica aquela coisa, né, escura, a gente não sabe, a gente vai desaparecer, né?
Então, a gente tem que se acostumar com essas ideias para poder, na hora de partir sem fazer muito escândalo, como antigamente, né? Esperneando, e os espíritos querem pegar a gente. Igual a criança, quando sai assim, doida, que você tem que uns 3 amarrar. Então, a gente tem que já chegar no mundo espiritual dessa vez com mais educação, assim, para não passar tanta vergonha. E mostra um pouco da nossa falta de confiança em Deus, né? Porque é claro que quando a gente pensa, não tenho medo de morrer, é claro que eu penso, eu tenho 2 filhas, não tem ninguém por elas, sou só eu, e quem que vai cuidar delas se não for eu? Né? A gente pensa esses detalhes. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos, morreu, entre aspas, né? Quando eu tinha 20 anos, e o seu mais, quando você era mais nova ainda. 8 anos. E alguém cuidou, não cuidou? Claro, minha mãe. Porque a gente esquece que é a providência divina e que a confiança em Deus é o caminho que vai seguir, né? Foi fácil? Não foi. Foi fácil para mim? Não foi. É fácil? Não é. Mas cada um tem a sua cruz e segue, é o que Jesus falou. Não deve ter sido fácil para eles também. Também não, porque lógico, a gente tem essa questão de se apegar a essas pessoas. Claro que a gente tem o dever de cuidado. Né? A gente tem o dever de cuidado com os nossos filhos. É natural isso. Mas a gente esquece, primeiro, que a gente não morre. Segundo, que está no caminho. Não, Deus e que está... cada um é um espírito. E a providência, temporariamente ali com aquela relatividade ali, né? Um é pai, outro é mãe, outro é filho, mas cada um tem seu caminho. Por isso essa ordem de Jesus de educar, de aprender, de se renovar, porque não é fácil a gente olhar a nossa vida e a vida do outro como um aprendizado mútuo, né? Então, às vezes a gente quer consertar as pessoas, a gente quer, né, modelar a vida de uma certa maneira, como sonhou isso e aquilo, e não é por aí. E o fato de você buscar a sua auto-renovação, seu auto-burilamento, isso ajuda muito a suportar as dores da alma que vão vir através de filhos, de chefes, de convivência com A e B e C. Então, a gente termina vendo que cada um está no seu processo, vivendo o seu processo. E que a única coisa que a gente pode efetivamente mudar, renovando-se, é a si mesmo. A mais ninguém. Não pode dizer ao outro, passa. Não é o que Jesus disse para a gente está até hoje batendo a cabeça na cruz. E não vai. Vai na hora que pode, na hora que, né? Por isso que eu acho que esse exercício, como ele deixou, né, que devemos amar ao outro como amamos a nós mesmos e como ele nos amou, como ele deixou para os apóstolos. Né? Então, esse exercício do amor, que não é amar porque vai aceitar, é o amor que compreende, o amor que perdoa, o amor que, na hora, também castiga, repreende, tentando fazer com que o outro também siga um caminho melhor, mas você nunca pode apostar nisso. Você nunca pode dizer que aquela pessoa que cometeu aquele crime vai deixar de cometer porque você está dizendo a ele que aquilo é um crime, que aquilo não se faz, que não deve matar o outro. A gente deve aconselhar todo mundo, agora deixar que cada pessoa chegue ao denominador comum, chegue à sua própria renovação pelas próprias pernas. Porque ninguém leva ninguém. Ninguém consegue, não há jeito. E como a natureza não dá saltos, a gente tem que ir tendo paciência com o que a pessoa consegue. E sempre ensinando, né? Então, a gente não pode cobrar grandes saltos, porque a nossa natureza também não dá salto. Né? As coisas com cada um de nós vão na proporção daquilo que nós nos esforçamos para alcançar. E cada um tem a sua medida, e a gente não pode condenar ninguém porque não faz assim ou não faz assado. A gente precisa só orar e desejar que todos nós consigamos juntos, porque a proposta divina é que isso seja conseguido juntos. Ninguém consegue só. Ninguém vai se isolar
lá na Bahia, que é um lugar, né, bem adiantado, lá no alto lá na né? na Chapada Diamantina, muitos já tentaram, foram para a Chapada, até o riozinho era isolado, porque era de uma pureza o rio. Mas foi tanta gente pura para lá proteger o rio, que o rio se tornou impuro, porque né, o pessoal fanático, eles iam com os filhos, crianças, sabe como é, né? Vai, faz cocô no rio, faz xixi, vai, não obedece, joga comida, mesma comida super purinha, mas vai. Então, terminaram poluindo um pouquinho o lugar e tomara que tenham se conscientizado que não precisa ficar nessa. Não tem isso. É dentro do seu quadrado, é dentro da sua estrutura reencarnatória para aquela experiência que nós vamos tentando viver sob a égide, que eu digo sempre que é muito bom, do BIP, que é inesquecível, né? Benevolência, indulgência e perdão para consigo e para com os outros. Não só para com os outros, para consigo mesmo, porque senão a gente não se estrutura para perdoar o outro. A gente só consegue usar esse BIP, né, que Jesus nos deixou como uma ferramenta boa para o nosso burilamento, fazendo conosco e com o outro, porque senão a gente pensa que a gente é o suprassumo da cocada preta. E aí não acha que só o outro é que erra, esquece de se olhar. E aí se torna aquela pessoa muito prepotente, muito cheia né? E na verdade não é. E só vai, às vezes, tem pessoas que só vão descobrir isso quando vem a desencarnação, né? Como aquele da FEB, né? Chega lá, que chega lá o presidente da FEB na época, né? Quando desencarnou. Frederic Fegner, do livro Voltei. Que ele faz toda aquela estrutura excelente na FEB faz a gráfica, faz editora. Editora, e ele era presidente da Odeon, né? Dava livro. Palestra, falava aqui na frente, né? Ave Maria, muito assim, né? Ele era bem letrado, então ele falava muito bem. E quando ele desencarna, que ele chega no mundo espiritual, ele olha assim um grupinho, ele assim andando, vê um grupinho, eu acho que eu conheço aquelas pessoas, mas o grupinho tinha uma pessoa lá que saía um brilho do peito tão, sabe, grande, e ele se olhava assim, e disse assim, ué, por que eu estou tão apagado? Aquele rapazinho ali, aquele senhorzinho está com aquele brilho todo, eu estou apagadinho, qual será o meu problema? Aí ficou assim, né? Aí foi lá saber falar e tudo, e descobriu que esse que estava brilhando era o porteiro da FEB. Ele ficava lá só abrindo o portãozinho para o pessoal estacionar seus carros e entrarem. Aí ele disse assim, mas fulano, tudo bem? Doutor, como vai? Ele disse, mas por que você está assim nesse brilho todo? Eu estou assim, toda apagadinho. Eu não sei, doutor. Mas eu ia lá para frente, o que fazia aquelas palestras maravilhosas, né? Passava aquelas mensagens maravilhosas, e estou assim. Ele fez, mas eu fazia tudo que o senhor dizia que era para fazer. Eu ouvi fazer. Será que é por isso? Será que é por isso? Então, por isso que o palestrante, quando está aqui, né, o ouvido fica bem pertinho da boca para ver se ouve. Porque tudo isso é para a gente. É primeiro para a gente, né? Eu não sou palestrante, mas aí, né? Não, eu tenho certeza que é. Eu fico de lá da minha cadeira olhando, só dizendo amém. Quando... Para brilhar. Foi uma das coisas que quando eu comecei a namorar com a Caroline, eu falei, Caroline, presta atenção. Não pense que eu sou aquela pessoa que está palestrando. Aquela pessoa que está palestrando, muitas vezes é o dever ser e não ser. Né? Gostaríamos de ser. Gostaria de ser. E você falou uma coisa, né? O pessoal vai lá para a Chapada, eu fiquei lembrando, a gente continua na Chapada, né? A gente vai para um lugar puro, porque a gente continua, faz 3.000 anos que a gente continua fazendo igualzinho os fariseus. A gente quer se purificar através dos puros. A gente acha que se a gente tiver contato com... Aliás, era assim que os judeus acreditavam, por isso que Jesus conta aquela passagem do bom samaritano. Porque não é que o sacerdote ele não quis encostar no cara que estava semi-morto, é que se ele encostasse,
Ele, enquanto puro, ele tinha se purificado para fazer o ritual, para ir para Jerusalém, fazer todo o ritual de purificação que está previsto dentro do Velho Testamento, é um tempão, é muito tempo, um mês inteiro. Se ele encostasse no corpo, ele se despurificava. E por conta disso, ele tinha que voltar lá. Então, você imagina, ficava um mês inteiro se purificando, aí depois ele ia para Jerusalém, trabalhava um mês inteiro no templo, e daí que ele voltava para casa com o que, porque o sacerdote podia ficar com a comida, as coisas que ficavam lá do sacrifício e as coisas que foram, então, eram a parte dele dentro do sacrifício. Imagina você ficou um mês inteiro sacrificando, vai para Jerusalém, encosta no bendito do morto, volta para casa a pé, né? Você vai a pé, volta a pé, todo esse tempo sem a comida. O que a sua esposa vai falar para você? É isso que o sacerdote pensava, né? Por quê? Porque os hebreus acreditavam que se você é puro, você não pode se relacionar com o impuro. E se você encostar no impuro, você torna-se impuro. É por isso que tem essa... E aí a gente continua a mesma coisa. A gente continua pensando que a gente só vai se purificar quando a gente for para a Chapada e nadar num rio puro e falar só com pessoas puras. Quando Jesus vem falar o oposto. Jesus falava assim, o puro, o impuro, ao tocar no puro, ele se torna puro. Ele pode se tornar, é por isso que Jesus encostava na mulher hemorrágica, é por isso que os leprosos, é por isso que os leprosos eram excluídos, é por isso que Jesus ia atrás dos pecadores, porque ele, como puro, e ele era puro de verdade, ele sim era puro, porque conquistou essa pureza, não foi porque ele era... E ele conquistou essa pureza, e ele sabia que os impuros, ao encostarem em Jesus, tornariam-se mais puros. Não encostar fisicamente, encostar moralmente. Né? Eles iam se acostumando com a pureza. Então, é isso, né? Uma coisa que a gente precisa mudar esse nosso paradigma. Por isso as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aflitos, serei consolado. Então,